todos bem-vindos a este manancial de amor, de consolação e de harmonia. Aqui curamos as nossas feridas e renovamos as nossas esperanças. E este estar aqui não é somente do ponto de vista físico, mas também você que nos assiste nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e que a nossa noite seja regada pelo amor divino, pela manifestação da alegria de viver. Então nós vamos pedir a Jesus que nos ampare, que prepare nossas mentes, nossos corações, nossos espíritos para refletirmos sobre os temas da noite e, sobretudo, para que nós tenhamos em nós todos os temas tratados aqui. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado de Deus para conosco. Olha que interessante, cuidado de Deus para conosco. Pensemos, por vezes, nós nos sentimos só sobrar as procelas das tempestades existenciais, as tempestades existenciais. Por vezes, a dor amarfanha nosso coração, deixando-nos debilitados, deixando-nos desalentados, deixando-nos sem perspectiva de um dia a mais. E esta dor nos chega pela perda de um ente querido, nos chega por uma amizade desfeita, por uma injustiça cometida, por uma vergonha a qual nós somos obrigados a passar. Por vezes, aparentemente, sem devermos a tal situação. A dor nos chega de todos os lados. E pensamos que estamos, de fato, descobertos, esquecidos do amor de Deus, dos cuidados de Deus. Ora, Deus, o Senhor me pôs nesse mundo, porque eu sofro, porque esta dor que me desalenta, onde o seu amor, onde a vida, onde a alegria? Então nós começamos a pensar nesses momentos, essas perdas tão doridas e perdas de toda a natureza, que dilaceram nossos corações e nos colocamos, como dito, em desalento e pensamos, onde está Deus? Onde está Deus? Lembrando até o poeta Olavo Bilac, em Navio Negreiro, que disse: Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Que há 10.000 anos mandei meu grito, que debalde percorre o infinito. Ó Deus, onde estás que não responde? E aí, Jesus, com licença, nosso mestre, nosso amparo, nos diz, no seu primeiro discurso, o qual temos falado às segundas-feiras, neste momento, temos nos referido ao memorável, ao imorredor discurso das bem-aventuranças, que compõe uma ética cristã, como também já dissemos aqui. E vamos ouvir lá em Mateus 6, 28 a 30, a seguinte passagem: E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pouca fé? Pois bem,
Deus nos permite a dor, não por maldade, porque nós estamos no processo de amadurecimento psicológico e espiritual. A dor educa, porque a dor é o cinzel precioso que atua no acordar da nossa consciência e com esse mesmo cinzel vai esculpir na dureza dos nossos corações a mansuetude, o amor e a tranquilidade. Sim, a dor nos educa. Mas Deus, pensemos no cuidado de Deus. Sabendo que nós viríamos para este cadinho da nossa evolução chamado planeta Terra, o que fez com esta escola maravilhosa? Deus a povoou de cores. Deus a pintou de 1000 cores e 1 milhão de sinfonias a nos acalentar todos os dias. Então, quando nós estamos abalados, tristes, nós andamos pela rua a chutar pedrinhas e vemos surgir pelo vão das grades do bueiro uma singela florzinha pequenininha. E lembramos que o lírio nasce exatamente do charco que habita a profundeza do lago. Vejam, do charco imundo, Deus faz brotar o lírio. E é este lírio que nos encanta com a alvura da sua pétala, com o verde da esperança de suas folhas e o aroma renovador da nossa fé. Sim, Deus cuida de nós. Quando já sem esperanças, quando tentando soerguer-nos, recebemos o abraço carinhoso do amigo. É aquele grupo esquecido do WhatsApp que nos manda uma mensagem de refazimento. É aquele ancião que vimos pela rua e contemplamos e olhamos e ele nos sorri. E a gente pensa, quantas dores esse Senhor não passou e ainda sorri para mim. Por que sofremos? Sofremos pelas nossas escolhas equivocadas, porque crianças psicológicas que somos, crianças espirituais que ainda somos, não conseguimos divisar o que nos é de fato bom, o que nos é de fato essencial. E nos entregamos aos caprichos das nossas paixões, como uma criança que não sabe a diferença do que é uma nota de R$5 e 2 notas de R$2. A criança que não conhece vai dizer, ele tem 2, eu tenho só 1, mesmo estando com R$5 e o outro apenas com 4. Mas ele tem 2, eu só tenho 1. É essa nossa parca visão que nos impede de conhecer o que é o bem para nós próprios. Mas é errado? Não, é da nossa senda. É vivendo que vamos aprender. É sofrendo as consequências das nossas escolhas que nós nos aprimoramos. Por quê? Ora, não precisaria de dor, de fato. Haverá muitos. Estaremos lá, por fé, que a dor já não mais existe. Mas enquanto imperar em nós a ignorância, não ignorância intelectual, não a ignorância de temperamento, mas o desconhecimento dos frutos da árvore da vida. Enquanto isso imperar nos nossos corações, nas nossas consciências, teremos dores. Imagino, não me lembro, de quando nascemos, devemos sentir dores.
O primeiro ar que entra no pulmão. Ah, mas se nós não lembramos do primeiro ar que entra no nosso pulmão, nós lembramos, sim. Sim, nós lembramos muito bem que tivemos cólicas. Não na nossa memória física, mas quando vemos o nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho sentir cólicas de recém-nascido. Nascer dói. Viver dói. Porque ainda não sabemos nascer, agora pensando na vida espiritual, nascer na condição da busca pelo conhecimento essencial ao nosso desenvolvimento espiritual. Mas não nos sintamos culpados. Esse é o caminho que ora temos. Mas Deus cuida de nós. Deus cuida de nós quando chegamos ao nosso trabalho e o nosso colega, o nosso aluno, os pais da evangelização nos recebem com abraços, com carinhos e dizem: ah, eu estava com tanta saudade de você. Como fomos objeto aqui desta casa por uma necessidade dolorosa, tivemos de faltar e no nosso retorno os irmãos abraçam e digam: ai, que bom que você voltou. Estávamos com muita saudade. É Deus cuidando de nós. Quando nós passamos chutando pedrinhas, como dissemos antes, e vimos uma porta aberta de um templo, e adentramos e sentimos a energia salutar daquele ambiente, e nos conectamos com o mais alto, é Deus cuidando de nós. Quando colocamos um hino para tocar um coral bonito e começamos a ouvir, é Deus cuidando de nós. Quando pegamos o nosso prato e servimos nossa comida, é Deus cuidando de nós. Quando vestimos nossa roupa, quando colocamos nossa cabeça em repouso sobre o nosso travesseiro, é Deus cuidando de nós. Hoje, muito especialmente, nós pedimos licença e desculpas a vocês por delongarmos um pouco no tema. Mas é porque hoje, neste momento, Deus cuida de nós. Deus sara as nossas feridas. Não só pelo nosso anjo da guarda, mas até aquele vento que sacode as folhas de uma árvore, criando uma sinfonia de amor, é Deus cuidando de nós. E quando divisamos o arrebol no entardecer, o horizonte em fogo, tingido de 1000 cores a nossa alma, é Deus cuidando de nós. Hoje, sintamos Deus cuidando de nós, porque a dor que sentimos e a consolação que recebemos é Deus cuidando de nós e nos dizendo: vá, meu filho, seja Deus cuidando da vida do seu irmão. Ampare, ore, sorria, abrace, convide, vibre, porque você será Deus cuidando de nós. Então, a todos vocês, pela atenção, muito obrigada. E passamos agora com a palestra de nosso irmão Peterson. Pessoal, boa noite.
Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de segunda-feira aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor. Um recado para quem está nos assistindo pelas redes sociais: nós estamos saindo do Facebook, em breve somente pelo YouTube. Então quem nos acompanha, em breve será apenas pelo YouTube. Se puder compartilhar, se puder curtir aí a nossa página, a gente agradece. Agradeço o tempo de vocês, muito obrigado por estarem aqui hoje. E eu digo que a gente nem precisa de prece inicial hoje, Essa abertura já foi uma prece aqui para nós. Obrigado, Alice, por fazer a abertura aqui para nós. E o que eu gostaria de falar sobre nesse encontro, para a gente começar a nossa semana, o tema é a renovação necessária. E vem muito de encontro com o que a nossa irmã acabou de fazer aqui para nós. A gente vai falar um pouco sobre a dor. A dor que, quando a gente passa por ela, parece que a gente está desamparado. Só que a gente esquece que aqui na Terra é apenas um estágio. Um estágio, para quem tem a oportunidade de estagiar, sabe que nem sempre são as melhores condições. E diante de tudo aquilo que a gente vive, diante de tudo aquilo que a gente pensa e que a gente acredita, a gente fica, se nós não tivermos o conhecimento da vida espiritual, não teria sentido passar pelas dores que a gente passa. A nossa proposta de hoje é, de alguma forma, colocar o lado filosófico da doutrina espírita, para a gente pensar com carinho sobre os nossos problemas. Só que a gente entende que a renovação ela se faz necessária, ela é eficaz quando eu entendo que na minha vida o que realmente tem valor é aquilo que o dinheiro não compra. É aquele boa noite que a gente recebe, é aquele carinho, é aquele abraço. E diante de tantas coisas que podem acontecer com a gente, a primeira coisa para receber os sinais da espiritualidade é quebrar os preconceitos, quebrar a nossa limitação de achar que não somos capazes, de achar que nós não somos dignos de receber ajuda, o que é uma grande inverdade. E uma coisa que a gente tem que parar de alimentar são os nossos defeitos. E a doutrina espírita, através da mensagem de Cristo, vem justamente ressaltar as nossas qualidades. Não sei se vocês se lembram, no último encontro nós falamos sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que diziam o seguinte: pede ajuda ao céu e o céu te ajudará. Mas o nosso primeiro passo tem que vir da gente. E qual que é o remédio de todos os males da humanidade que a gente vive hoje? O remédio é o amor. Pena que a gente não sabe dosar esse remédio. A gente usa com uma quantidade muito pequena, quase insignificante. E às vezes, quando usa de forma errada. Aquele amor ciumento, de propriedade, não é isso que o Evangelho ensina para nós. Claro que a gente muitas vezes esquece da nossa história, a gente esquece ali de tudo que a gente viveu até hoje, quando alguém ofende a gente, quando a gente é humilhado por alguma situação, e entre nós, no momento oportuno, naquele momento de vivenciar tal constrangimento, é natural a gente sentir raiva, é normal, e a gente, de certa forma, precisa viver as nossas emoções. Só que esfria a cabeça, vamos para casa, vamos fazer as nossas preces, para que a gente não cometa injustiças. Quando acontece algo de ruim com a gente, em algumas situações a gente deseja vingança. E nessa vingança, a gente acaba fazendo o pior para nós, porque o seu corpo físico vai sentir. Nós somos um conjunto de emoções, e nós precisamos trabalhar essas emoções. Não tem problema eu sentir raiva, eu só não posso viver no ódio. Isso é uma tarefa que cabe a cada um de nós fazer da forma que pode. E nem sempre a gente consegue
fazer isso sozinho. A nossa querida Idalice fez uma abertura aqui para nós hoje, e ela falou sobre os lírios do campo. E os lírios, eles têm uma beleza, um perfume muito agradável. E quando você vê, quando você consegue enxergar aquela flor, né? Dizem que é um vegetal, não sei, mas se você for olhar, os lírios traz aquela sensação de romantismo, de pureza, de inocência, de amor puro. Aquilo que agrada os nossos olhos ao ver tanta beleza. E se a gente for fazer uma comparação com a nossa vida, veja que coisa que a gente vai observar. Vamos observar grandeza e sabedoria. Porque os lírios, eles vivem muito pouco tempo e precisam de cuidado, precisam de delicadeza. E quem de nós que não precisa de cuidado e de delicadeza? Quem de nós, no momento difícil da vida, não precisa ali de uma inspiração para poder seguir adiante? Precisamos de cuidado, precisamos de nos cuidar e de cuidar de quem a gente ama. E a delicadeza no olhar, quando você vê aquele lírio bonito, você pode falar, mas e quem não consegue enxergar? A beleza é tão justa e democrática que você pode sentir o cheiro, o perfume. E claro que em todos os momentos da sua vida, a gente pode ser o perfume para alguém. A gente pode ser a beleza para alguém. Em pequenas coisas. A nossa beleza, ela está naquilo que a gente carrega por dentro. E eu faço uma pergunta aqui para nós, para a gente pensar hoje e levar isso para a nossa casa. Qual é a sua melhor qualidade? Porque se eu for colocar aqui quais são os meus defeitos, olha, vai ter ali uma lista de coisas. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, mas vamos parar de pensar dessa forma. O que é que eu tenho de bom em mim que eu posso dividir com os outros? Qual é o seu maior tesouro? O que é que você tem mais de precioso na sua vida hoje? Avalie isso. Pense o que é que você quer para a sua vida daqui a alguns anos. Porque se eu perguntasse se eu fizesse essa mesma pergunta 10 anos atrás, talvez a resposta seria diferente. E aí a gente vê que tudo vai mudando. As coisas vão acontecendo. A gente vai vivendo, vai experimentando coisas novas. Surpresas desagradáveis, surpresas agradáveis. E em cima de cada experiência de vida, a gente vai carregando os nossos tesouros. Algumas pessoas querem casar, outras querem ter filhos, outras não querem nada disso. E está tudo certo. O que importa é que a gente precisa começar a se cuidar. Vamos lembrar dos lírios do campo. São delicados, precisam de cuidados. E nós também. Se nós somos seres que vivem com emoções, a gente precisa trabalhar essas emoções. É claro que na nossa vida vai acontecer algumas dores que, por mais que eu tenha uma fé raciocinada, por mais que o Espiritismo nos convide a repensar sobre tudo aquilo que vai acontecer conosco, não é uma tarefa fácil. Porque nessa encarnação, nesse mundo de provas e expiações, acontecem todos os dias problemas e dores que nos abraçam, que parecem ser insuportáveis. E é difícil a gente lidar com isso. A gente vê desastres naturais, tragédias aéreas, crimes violentos acontecendo em todos os lugares, problemas de saúde com pessoas doentes. E se eu me deixar levar pela situação de que somos apenas esses seres, que a vida não tem sentido, que a morte ela acaba com tudo, não teria sentido a gente viver. Mas é claro que o Espiritismo vai mostrar para nós que a vida, ela permanece, nós somos seres espirituais, que não viveremos só na Terra, aqui é apenas um estágio, muitas outras experiências vão acontecer conosco. E quando nós estivermos nos mundos mais felizes, eu não vou me lembrar aqui agora, mas Kardec ele diz que na classificação dos mundos,
Alguns espíritos, né, na sua mais alta evolução, quando eles desencarnam, a morte lá não é igual aqui na Terra, que é a decomposição do corpo. Mas lá é comemorado com uma grande festa, porque é uma nova etapa para espíritos mais evoluídos acompanharem os planetas mais evoluídos. Aqui a gente não tem essa experiência. Aqui não tem como a gente ter isso. Eu não posso dizer para vocês que a morte é maravilhosa. De fato é, para quem vai. Mas para quem fica, não. Olha quanta coisa acontecendo essa semana, né? A tragédia aérea que aconteceu. Como não se sensibilizar com aquelas pessoas, com aquelas famílias? Então, eu não posso chegar para uma família enlutada e dizer, olha, o seu ente querido ele permanece. Acaba sendo desrespeitoso. Cada um precisa vivenciar o seu luto, vivenciar a sua emoção. É claro que para nós essa tarefa não é fácil, porque a gente fala muito de espiritualidade, a gente fala muito de vida após a morte, até o dia que a morte nos visita e a gente fica baqueado, porque a gente ainda não está preparado para lidar com isso. Talvez você esteja preparado para a sua morte, mas a grande maioria de nós, quando perde alguém que ama, é muito difícil e é natural. Só que cada um de nós tem ali um entendimento. E o Espiritismo, quando mostra para nós a verdade espiritual, é um grande alento para o nosso coração. Eu não posso dizer para vocês como está o ente querido de vocês agora, seria leviano da minha parte. Mas eu posso garantir que nós, dentro do Espiritismo, vendo os espíritos se comunicarem, como é o mundo de lá. Muitos vêm dar as suas boas-vindas e dizer, olha, não desista da vida. Continue, porque nós temos muito que trabalhar para o lado de lá. E é trabalho o tempo todo. Eu não posso tirar a dor de um pai que perde um filho. Eu não posso fazer isso. Não tem como eu fazer isso. Mas eu posso abraçar esse pai que está doente ali de dor, de profunda dor. Eu não posso tirar a doença do seu corpo. Mas eu posso viver com você momentos felizes que nós vamos levar para o resto da nossa eternidade. É claro que nós temos alguns desajustes cruéis dentro de nós, mas a gente não pode esquecer que cada um de nós tem uma função e é possível ser feliz quando a gente se abre para a espiritualidade, quando a gente começa a entender que Deus está cuidando de nós e a gente precisa quebrar os nossos preconceitos. Quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente tem que ter um carinho enorme, porque cada um busca da forma que pode. A espiritualidade ela está em todos os lugares. Ela está na igreja, ela está no templo de Umbanda, ela está ali na igreja católica, nos protestantes, ela está em toda parte. E eu posso dizer para vocês que quando a gente compreende isso e a gente abre o nosso coração para isso, as coisas ficam mais fáceis. Eu vou contar uma história aqui para vocês que talvez não tenha a ver com o contexto, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Todos nós, independentemente de onde nós estivermos, a gente pode ser instrumento. Eu não preciso estar dentro de um centro espírita para levar conforto para quem merece, para quem deseja ajuda. Mas eu também preciso entender que se a pessoa não quer ajuda, eu não posso fazer nada por ela. O máximo que eu posso fazer é a minha prece sincera. E nós espíritas precisamos quebrar os preconceitos sobre os próprios espíritos que vêm se comunicar conosco. Eu vou contar uma história para vocês de Chico Xavier. Certa vez, Chico Xavier estava no cemitério. E Chico tinha o hábito de ir no cemitério e fazer suas preces. Ele sentava no túmulo e ficava lá fazendo as suas preces. Bom, certo dia, Chico falou, não, eu vou no cemitério à noite. E ele foi, ele começou a fazer suas preces e ele estava vendo ali um homem de capa preta chegando na direção dele. E Chico
se questionou, nossa, mas nessa hora o coveiro trabalhando ainda? E aí, quando esse homem de capa preta estava se aproximando do Chico, o Chico começou a sentir um cheiro de álcool perturbador. E aí, o homem chegou, se dirigiu ao Chico e falou assim: ô, seu Chico, eu sou o Exu do cemitério. E Chico falou assim: olha, qual é o seu trabalho aqui, meu amigo? E o espírito respondeu: ah, seu Chico, quando eu tenho permissão lá dos maiores, eu retiro os espíritos ligados ao corpo carnal, que estão lá dentro do túmulo, para eles serem recolhidos e levados aos lugares onde eles vão receber auxílio e consolo. Seu Chico, é por isso que eu bebo muito, para suportar o cheiro forte daqueles corpos que estão ali sofrendo. Mas quando eles deixam, eu faço muito bem o meu trabalho. Só que o cheiro é forte, então eu preciso desse negócio aqui para me ajudar. E aí, a gente precisa levar em consideração nessa história o seguinte: Chico ouviu o relato, tirou o chapéu para aquele espírito. E quem conta essa história para nós é a Maíse Braga, na palestra Luz no Fim do Túnel. Vocês podem até procurar na internet depois. E ela conta que a reação do Chico foi de admirar aquele espírito, porque até então ele via um espírito ali, que pela aparência já estava ali há muito tempo. Mas a gente acaba esquecendo e colocando rótulos, porque o espírito se identificou com uma determinada denominação. E a gente esquece que antes de qualquer coisa ele é um espírito, e nós também. Ele fazendo um trabalho no cemitério de socorro para ajudar os outros espíritos. E aí a gente começa a enxergar nessa situação que todos têm oportunidade de trabalho. Só que se o Peterson chegar aqui para vocês e falar que um espírito alcoolizado está ali fazendo um trabalho no bem, podem ter certeza que amanhã vão dizer que eu sou louco. Onde já se viu? Um espírito alcoolizado? Como que ele vai trabalhar na espiritualidade? A primeira coisa dessa regra é: vamos quebrar os nossos preconceitos. Eu não sei qual é o recurso que a espiritualidade usa para salvar os demais espíritos. Eu só acredito nessa história porque foi contada pelo Chico Xavier. Então, se ele diz, eu não vou questionar. Mas se fosse o Peterson contando isso, provavelmente ia ter uma legião de pessoas para dizer que eu estou falando besteira, que onde já se viu, que espiritismo não é isso. Então, a primeira coisa, vamos quebrar os nossos preconceitos. A gente deixa de ser fiel ao que a gente acredita quando a gente começa a colocar obstáculos no serviço do bem. E olha que exemplo magnífico, Chico veio contar para nós. E sempre que a gente precisar, saiba que independentemente de qual tipo de espírito que é, não interessa, mas a ajuda vem. Só que eu preciso receber essa ajuda, depende mais de mim. Porque boa parte da ajuda não vem pelos espíritos não, que vão aparecer na tua frente. Nós somos a resposta das orações que são jogadas para o alto. A ajuda vem com um abraço, com um sorriso, com um entendimento, com um acolhimento. Mas para isso eu preciso quebrar os meus preconceitos. Deus ajuda com as ferramentas que são necessárias naquele momento. Nós somos pessoas, hoje encarnadas no mundo de provas e expiações, e o socorro está na própria humanidade. A cada dor compreendida que a gente tem é um sentimento de esperança que a gente pode levar para a nossa vida espiritual. A cada emoção vivida e trabalhada tem ali a cura da alma. E a cada situação desafiadora há ali a oportunidade de união. Todos os recursos para a Terra ser o planeta de regeneração já estão vivos aqui há muito tempo. O que falta é a união. No dia que nós entendemos que união e amor é o remédio certo, a nossa sociedade vai evoluir. Porque quando aquele aparecer doente, eu vou ter recurso para tratar a doença do corpo. Mas enquanto o dinheiro fala mais alto, enquanto a ganância de querer ter mais e mais for o nosso objetivo, nós ainda estaremos longe dessa realidade. E eu não vou mudar o mundo.
eu vou conseguir mudar a mim mesmo. Mas o mundo só muda quando eu mudo o meu universo. E para quem vai dizer isso também para nós, eu separei aqui um texto que eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é do livro Fonte Viva. O Espírito Emmanuel, ele dá uma orientação para nós. E a mensagem que ele passa chama-se Guarda a Paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa recuperação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-se-á aos planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhecestes preso ao círculo de certas obrigações, o lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolheres menosprezo e ingratidão. Rede aos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grandes constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos e com a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Guarda a paciência. E nem sempre a gente consegue guardar essa paciência. O imediatismo ou entregar-se interinamente para a dor é onde a gente acaba não vendo a sensação de esperança. E é claro que eu não posso dizer que as nossas dores serão curadas do dia para a noite. É um trabalho constante. Algumas pessoas lamentam dos pais que tiveram. E eu dou o direito delas se lamentarem. Mas nem sempre a gente tem os pais que a gente merece, mas aqueles que foram necessários para a gente ver o mundo. É uma dor que a gente precisa trabalhar. Eu lamento das más companhias, mas eu esqueço que quem escolhe os amigos sou eu mesmo. E esses eu posso escolher. Eu lamento, reclamo também do meu emprego, mas não faço nada para mudar a minha realidade. Então, nesses pequenos exemplos, eu posso mudar, mas depende de mim. A ajuda vai vir, mas o primeiro passo tem que ser nosso. E quando a gente modifica o nosso comportamento, o nosso pensamento, a gente começa a dar valores reais para a nossa existência. E a gente pode ficar tranquilo que há luz para todos. E eu me faço dessa luz para levar esperança. Pois na rota do amor, todos podem entrar e servir da forma que pode, da forma mais simples. Pequenos gestos são capazes de fazer grandes feitos. A gente não precisa esperar grandes missões na nossa vida, porque talvez elas nem aconteçam. Mas desde que você consiga trabalhar suas emoções e ser luz na vida de alguém, olha, estamos no caminho certo. Se a gente conseguir iluminar a nós mesmos, seria muito bom.
E Jesus diz para nós: vinde a mim todos vós que estiveis fadigados, que eu vos aliviarei. Aqui ele não disse que vai curar, mas ele disse que vai aliviar, porque a cura não depende só dele, depende de nós, depende da gente enxergar o sentido da nossa vida. E o Espiritismo traz para nós diversos relatos do mundo espiritual. Eu não sei qual vai ser o meu fim, eu não sei que dia eu vou embora dessa terra, mas no dia que eu for, eu queria que pelo menos fosse uma passagem mais tranquila. Talvez sozinho eu não consiga, muito provavelmente não. Posso gostar da solitude, mas a gente não está sozinho o tempo todo. A gente precisa do abraço, a gente precisa da atenção. E lembrai dos lírios do campo. São flores delicadas que precisam de cuidado, muito semelhante aos nossos sentimentos e ao nosso coração. A gente precisa de cuidado também. Eu posso dizer que nem tudo eu vou ter a explicação. Não tem como. Vai ter dores ali que eu posso avaliar a minha vida e falar, mas eu não consigo acreditar que isso é fruto das minhas escolhas. O entendimento nem sempre chega, mas pelo menos quando eu estiver triste, que eu possa ter a consolação dos espíritos através dos seres encarnados que rodeiam a minha vida. Por isso é importante a gente saber quem são nossos amigos, é importante saber para quem eu vou dividir a minha vida, porque nós somos um processo de construção, nós dependemos um do outro. Para eu estabelecer a cura para alguém, eu vou precisar do doente. Olha só que sintonia perfeita. Um ajudando o outro. Outros mais ajudam do que recebem, mas o processo é esse. E tem espaço para todo mundo. Se eu sei ensinar alguém, ensine com carinho. Tem trabalho para todos nós. E para encerrarmos essa noite, a gente não pode esquecer que nós temos um propósito aqui. E quando a gente entende o nosso propósito, a primeira coisa, vamos parar de ficar cobrando a gente. Faça o que você pode. Faça devagar. Sabe? E pare de se comparar. Aqui, as mensagens do Evangelho, Cristo, ele nos orienta que existe um caminho. E quem vai trilhar somos nós. Cada um no seu tempo. Ah, mas o fulano faz muito mais coisa que eu. O problema é dele. Eu gosto muito de ver as obras lá do Divaldo Franco, na Bahia. Que trabalho fantástico. Eu sei que eu nunca vou fazer um trabalho daquele, mas o que eu puder fazer, estiver ao meu alcance, eu vou lá e faço. E assim também, como no dia que eu não puder fazer, está tudo bem, está tudo certo. Eu posso dizer para vocês que a coisa mais sagrada que nós temos aqui no Centro Espírita é a porta. É a porta. Você entra e você sai. Você permanece se você quiser, mas aqui nós não obrigamos ninguém a fazer nada, porque o convite é do Cristo. O entendimento chega de acordo com o que está no nosso coração. Muitos querem, mas olha, não podem. Não podem porque às vezes tem ali uma tarefa laboral, não tem tempo. Mas desde que você tenha amor no seu coração, faça o que você pode. Ninguém vai te cobrar. E a mensagem é essa. Deus cuida de nós. E nós precisamos cuidar da gente para também cuidar dos outros. A gente precisa oferecer a nossa paz para quem está ali, né? Naquela vida cheia de rebuliços. Nós temos capacidade, nós temos força. E se nós quisermos empregar isso, oportunidade não vai faltar. A mensagem do Evangelho é essa. E lembre-se que não interessa a condição sexual da outra pessoa, a visão política que ela tem. Vamos parar de ser bobos e começar a enxergar as qualidades. As opiniões diferentes se fazem necessárias para o debate com inteligência. E a inteligência está em nós. Vamos despertar essa inteligência para viver melhor, para viver em paz e para viver em Cristo.
Cristo foi desafiado várias vezes, colocado em situações ali de saia justa. E o que ele fez? Usou inteligência. E deixou essa obra para nós. Eu agradeço a presença de todos, que tenhamos uma ótima semana. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui, fazendo a nossa prece de Cáritas. E Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio ou uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai-nos no nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.